cada país, oxi, cada país na época, quando via a necessidade de levantar presbíteros, evangelistas, levantavam a partir desse momento que eles instituíram, todos os lugares começaram a adotar. Não, a hierarquia mais estrutural, ela vai ser mais tardia, lá para o sexto século em diante. Até então, não. Era onde não tinha apóstolos, depois que eles morreram, havia os escritos dos apóstolos, os lecionários, o didaquê, os códices, e que era a orientação deles. Agora, o presbítero era uma pessoa que tomava conta de uma região. E as casas tinham os seus donos de casa, que geralmente eram os líderes locais das casas, né? Lembrando que a palavra lar, lares, lares é um nome de um deus romano, que significa lar mesmo. E eles tinham, os romanos tinha pequenos grupos de culto para esses deuses, cara. Tem até oferendas, né? A igreja meio que usa o mesmo sistema, porque Uau. então, no período de Roma, havia dois deuses, um deles era chamado Lares, que os romanos se reuniam em casas e tinha sacerdotes romanos que iam nas casas, eles ofereciam oferenda ao deus do lar, que é o Lares. Quando a igreja surge, ela usa também esse modelo. Ela pega os presbíteros da Grécia, os diáconos, a eclesia, os lares de Roma, e ela monta todo esse sistema da igreja, mas com o Espírito Santo. Ou seja, desde sempre a igreja vem se apropriando de tudo que as outras religiões fazem bem feito, só colocando o Espírito Santo no meio e Meu fazendo dar certo. amigo, é que eu não entrei com vocês uma matéria chamada a cultura helenista, aonde nós vamos fazer vocês entenderem uma coisa. A igreja veio para corrigir o que já havia, e ela usou as mesmas coisas. O batismo nas águas, lá em Curama, já existia. A Santa Ceia já existia com Zoroastro. Não era Santa Ceia, era uma ceia tal qual, com pão, com vinho, né, com água, essas coisas. Então, tudo isso aí, imposição de mãos, a ressurreição já era assunto lá dos fariseus, dos essênios, né? Então, assim, a igreja ela usou as mesmas coisas, mas corrigindo, né? Que no lar cristão não tinha o Deus do lares. No lar cristão era o Espírito Santo que coordenava. É interessante isso. O pessoal que não estuda acha que a igreja que inventou tudo isso, né? A igreja começou reunião em casas, o batismo, né? Por exemplo, gente, quem que é o pastor? A figura do pastor é o sacerdote. Da onde veio o sacerdócio de Abraão? Não. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, olha, Daniel, o que aconteceu com a igreja é a mesma coisa que aconteceu com Israel. A formação, ela foi centrípeta. Centrípeta. Veio de fora para dentro. Como é que Israel é formado? Olha as características que Israel recebe. A Mesopotâmia antiga, a Suméria que era ao sul da Mesopotâmia, a Mesopotâmia fica ali no Iraque, lá para cima, né? Iraque, Kuwait, Iraque, Irã. Então, ali tinha os povos dos Mesopotâmia, entre rios. O Eufrate e o Tigre, o que estava no meio era Mesopotâmia. No final tinha a Suméria, onde nasceu Abraão. Presta atenção, olha a contribuição deles. Sacerdócio. Não é a criação de Israel. Já tinha. Só que Israel colocou o sumo sacerdote, que depois apontou para Cristo, né? Sacerdócio, adoração a uma divindade. Até então ninguém falava nisso. Israel adorava a Deus, uma divindade. Escrita sagrada. Havia uma escrita para a língua comum e uma escrita sagrada para as coisas sagradas, que temos o hebraico. Tá pegando? A música. Abraão ofereceu uma festa quando Isaac fez 5 anos e teve dança. Da onde? Ele que vai começar o povo de Israel. Então Israel pegou isso de alguém. A família era o Misparrá, que era a família, não era só de sobrinhos, não era só pai e filho, era sobrinhos e tal, era mais abrangente. Olha aí, ó. Sacerdócio,
escrita sagrada, a família, a música. E a igreja, quando nasce, ela nasce de uma forma. Outra coisa que vocês não sabem, bom, eu acho que não, né? Vocês ouviram falar em igreja híbrida alguma vez? O termo igreja híbrida, Major? Igreja híbrida. Ouviu falar? As igrejas híbridas, elas vão acontecer no final do período patrístico, quando o pessoal começa a voltar para o judaísmo e mesclar. Só que os judeus não gostavam, porque a igreja usava o Antigo Testamento e o Novo. Eles ficaram nervosos, aí eles começaram a se distanciar da igreja. Mas era tudo meio que misturado, judaizante. Daí que nasceu a grande sinagoga, os judeus se fecharam entre eles. Era uma igreja híbrida. Muita coisa aconteceu. Esse modernismo que nós temos hoje aqui é bem moderno, né? Muita coisa aconteceu aí para trás, mas é interessante. Beleza, pessoal? Mais alguma participação aí? Tudo certo? O Davi tá vivo ainda? Tá, né? Deve estar. Davi, sai do Facebook aí, hein, pra aula. Aí, tá ali. Não, eu tô aqui com a vizinha. Aí eu tô quietinho aqui com ela. Ah, é? Tá certo. É. Tá bom, desculpa. Então, é só para. Vamos voltar aqui então para o Márcio. Vamos lá para o Márcio. Ih, cadê o Márcio? Sumiu aqui. Márcio sumiu. Deixa eu voltar, pegar ele aqui, peraí. Tá aqui no lugar. Não tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, Márcio. Ok. Muito bem. Deixa eu voltar agora para a sala e vou chamar o Márcio. Aqui. Pronto. Aí. Tá aparecendo para vocês, lugar de reunião? Bom, muito interessante agora entender essa questão do lugar de reunião da igreja primitiva, né? Quando Jesus vai fazer a última ceia, o que ele pega lá? O que ele aluga? Lembra que ele manda alugar um local lá? É o cenáculo, né? O cenáculo, ele fica hoje em Israel, no Monte Sião, né? Embaixo do cenáculo está o túmulo do rei Davi. Só que na época de Jesus ninguém sabia. O descobrimento foi posterior. Só que Jesus sabia, não disse nada. Porque Jesus escolhe o cenáculo para ser o local da última ceia e para ser a descida do Espírito Santo. O cenáculo era alugado. Bom, o que a gente pode dizer se for querer, como o Daniel, acho que foi o Daniel que colocou fogo na fogueira aí. Se for pela pegada de Jesus e discípulos, não tinha que comprar tempo, tinha que alugar, porque foi alugado o cenáculo. Eles alugaram, não compraram, eles alugaram. Não havia uma propriedade em nome da igreja no primeiro século. Não tem, não existe. Mas deixa pra lá, porque senão vai começar outra discussão aí. Eles alugaram o cenáculo. Jesus sabia que o túmulo de Davi estava ali embaixo. Até então ninguém sabia, foi descoberto depois. O que quer dizer isso? Era o Davi eterno sendo coroando em cima do Davi terreno. O Davi de Deus, o Davi da terra. O Davi profético e o Davi histórico. O reino do céu, o reino da terra. O selo. E a noiva do cordeiro, a rainha, a esposa, recebendo a mesma nomeação em cima do Israel antigo. Tá pegando? Era um ato profético, na verdade. Que interessante isso aí. Ato profético. Então, ali eles vão ter esse local de adoração. Vamos analisar aqui um pouquinho mais da nossa apostila, no nosso material acadêmico suplementar. O lugar da reunião. As comunidades cristãs não possuíam prédios para suas reuniões. Isso só veio acontecer no quarto século com a Helena, mãe do imperador Constantino, que mandou construir templos, embora há remotos registros de locais reservados para cultos ainda no segundo século. Mas este tema tem a unção principal da preocupação da igreja em seus primórdios. Gente, é o seguinte, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui.
No ano de 135, Adriano, o imperador romano, assumiu a Roma e ele assumiu a Judéia. O que aconteceu em 135? Teve uma revolta judaica, liderada por Bar Kokhba. A primeira revolta aconteceu no ano 70, com o general Tito. Os judeus se enfureceram, o general Tito veio e destruiu o templo de Jerusalém por causa dos judeus, a bagunça deles lá. No ano 115, houve uma segunda revolta judaica. Era uma insurreição. Insurreição é um movimento que está parado, mas ele pode voltar. Em 135 veio outra revolta. Aí os caras de Roma, os imperadores, falaram, não dá. Aí já passou do limite. O Adriano foi lá e meteu o pau em todo mundo, mata todo mundo, arrancou todo mundo de lá, dispersou os judeus. Foi o que ele fez. Ele chamou Jerusalém de Aélia Capitolina e colocou o nome de Israel de Palestina. Palestina porque ele simbolizava o nome filisteu. Israel chamou os povos do mar de filisteu. Olha lá os filistins. Filistim significa povo que vem do mar. Nem os filisteus sabiam que eram chamados de filisteus, né? Nem eles sabiam. Devia ter outro nome. Israel que chamou. E aí o Adriano, ele era analfabeto histórico, colocou um nome de Palestina que não tem nada a ver. Quem fala que é palestino hoje, primeiro não é palestino, é árabe. Nem o nome fala direito, Palestina. Ele chama de Palestina porque o mandato britânico, em 1917, na Primeira Guerra Mundial, ficou com essa parte aqui lá do Israel e nomeou Palestina. Ficou até hoje. O pessoal fala aí porque são todo mundo analfabeto histórico, né? Fala aí porque tem até estadista que fala, mas para não criar confusão, vou falar Palestina. Mas não é Palestina coisa nenhuma. A Palestina era os filisteus, que é um povo que sumiu da terra. Não existe mais. Mas por uma questão política, chamam de Palestina. O Adriano, em 135, quebrou tudo. Sabe o que foi que ele fez? Aí que está. Os irmãos em Cristo, eles se reuniam, João Paulo, nos locais onde aconteceram os milagres. Tipo assim, aqui o coxo andou, vou fazer um culto aqui. Aqui nasceu Jesus, vou fazer um culto aqui. Aqui, aí os cristãos demarcavam os locais onde aconteceram certas coisas. Quando Adriano se revoltou, ele meteu o pau em todo mundo, expulsou os judeus, e aonde os cristãos se reuniam, ele mandou detonar. Só que o burro, ao detonar, ele remarcou, porque depois que ele morreu, não era eterno, lá no terceiro século, quando Constantino assumiu, a mãe dele era cristã, ela foi a Jerusalém e viu esses lugares detonados. O Adriano foi querer atrapalhar, deixou marcados locais. Ela pegou e mandou construir templos nesses lugares. E isso no terceiro século. Para vocês entenderem. Daí vai ter também o Santo Sepulcro. Alguém já ouviu falar no Santo Sepulcro? Não. Santo Sepulcro? Santo Sepulcro é um local em Israel que diz que Cristo ressuscitou lá. São dois locais. Tem o Gólgota, que os britânicos dominaram desde a Primeira Guerra Mundial, que cuida de lá até hoje. Lá tem o Jardim do Túmulo, que é o mais conhecido, é o mais falado, que o povo protestante vai. Lá tem um jardim, realmente lá tem uma rocha, que tem um local de enterrar, mas também tem o Santo Sepulcro, que é apontado pela patrística como local da ressurreição, que é lá embaixo, é um templo grandão chamado Santo Sepulcro. E os católicos acreditam que Jesus ali ressuscitou. Então, tem dois lugares que dizem que ele ressuscitou. Eu vou a Israel trabalhar e sempre tem essa pergunta. Professor, ele ressuscitou lá no Gólgota, ali ou aqui? Como é que fica? Aí tem toda uma estrutura de história no meio, que ele foi crucificado fora dos muros, e o Gólgota ali é fora dos muros da época, o Santo Sepulcro está dentro dos muros. Mas tem que saber que muro que é esse, porque o primeiro muro caiu, o segundo muro foi construído, então fica essa lema. Depois de tantos anos eu explicando, eu aloprei ano passado. Alguém perguntou, eu sabia que vinha a pergunta? Pastor, ele citou lá aqui, falou, Jesus é o cara.
O único pessoa no mundo que pode dizer escolha, onde eu citei. O cara é tão bom que tem 2 lugares para citar. Até nisso ele é bom. Até nisso ele é bom. Mas, pastor, se ele era rei dos reis, senhor de senhores, por que ele não comprou o sepulcro? Porque ele era economista. Para que ele ia gastar dinheiro no jazigo, se ia passar o fim de semana? Então, é por aí. Você tem que... Tramontina, né? Corte rápido. Então, os encontros da igreja nesses locais, foi a Helena que começou a demarcar. Agora, existe uma história, irmãos, interessante, na tradição da igreja, não está na Bíblia, é tradição, de que o Zaqueu, todo dia à noite, depois da janta, ele ia, depois da ceia, né? Tinha a Santa Ceia, tinha a ceia normal. Ele ia no mato adentro, levando um balde de pele de cabra, cheio de água. Ia lá, depois voltava, com o balde vazio. Um dia a esposa falou: o que está acontecendo com meu marido? Ele acaba de comer, já tem anos que ele faz isso, vai lá para o meio do mato e volta com esse balde vazio de água, eu vou segui-lo. E ela seguiu Zaqueu. Isso é uma história que não está na Bíblia, né? É uma história que está na tradição. Ela seguiu Zaqueu, e quando chegou lá, Zaqueu estava ajoelhado, chorando. Ele jogou a água nas raízes da árvore e ficou ali orando. A mulher falou: Zaqueu, ele assustou. Ué, você está me perseguindo? Falei: eu estou preocupado de sair de casa com esse balde. Joga nessa árvore para quê? Aí Zaqueu se levantou com os olhos cheios de lágrimas e disse: mulher, foi porque nessa árvore eu me encontrei com Jesus. Eu estou com saudade dele. Então, é muito comovente, né, essa história. Então, os cristãos demarcavam os locais aonde fora feito, né, os milagres, acontecimentos, aí, os locais deles fazer os cultos, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Com timidez, há informações de alguns locais frequentados pela igreja primitiva, mas não significavam aluguéis ou compra de imóvel. O cenáculo, por 2 ocasiões, a última ceia e o Pentecostes, que é o cenáculo. O cenáculo é um local de refeições, gente. Era tipo uma estalagem, né? Tanto que era alugado, né? Está em Marcos 14, do 12 ao 26. As aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos, está em João 20, 14 e 29. E a vinda do Espírito Santo, em Atos 2. Foram locais importantes na história da igreja, mas não conotavam um espaço fixo ou coisa semelhante. Inclusive, o cenáculo era alugado por ocasião. O cenáculo era um lugar reservado para refeições, geralmente na parte de cima da casa. Por isso que você vai ver muito a expressão upper room, né? É uma expressão no inglês, quando fala Santa Ceia em inglês, chama-se upper room. Up, que é acima, room, que é o local acima. A Santa Ceia foi feita em cima. Então, esses locais foram importantes, mas eram alugados, não significava que era propriedade da igreja. Se você pegar Êxodo, capítulo 24, não precisa ler agora, pode ler com calma em casa, Moisés faz uma Santa Ceia. Já viu isso? Está lá? Ele vai no monte, coloca 12 colunas, aí são 12 apóstolos, né? Leva com ele Abiú, Abiú, o Arão e acho que mesmo, um dos 3. Leva 3 com eles. Olha lá Jesus, ó, Pedro, Tiago e João. Aí Moisés pega a bacia de sangue de cordeiro e esparge no povo. Está no Êxodo 24. Aí era simbolismo da vinda de Jesus, né? O Moisés espargiu por fora, porque só Jesus ia colocar por dentro o sangue do cordeiro. E uma bacia de sangue, Moisés separa, não asperge. Seria a bacia de Jesus, né? Do cordeiro, do sangue novo que viria. Olha que interessante. Era uma ceia no deserto apontando para o cenáculo, onde a igreja se reunia. Então, eram locais importantes, mas, porém, não tinham locais fixos. É bom que vocês saibam disso, porque existe uma galera que acredita que havia em Jerusalém igreja igual a gente faz hoje, né? Não, estou repetindo. As igrejas só vieram, né? Depois com a Helena. Até então, não.
Só que aqui você vê alguns locais que eles usavam com frequência para fazer essas reuniões. Inclusive as catacumbas, né? Eu já visitei algumas catacumbas. Vou voltar aqui, peraí. Embora não houvesse templos, porém, a ideia da igreja primitiva era as casas mesmos. Veja esses registros de casas e seus donos. Olha lá. Em Filipos, foi Lídia, Atos 16:40. Em Corinto, Justo, Atos 18:7. Em Roma, Epeneto, Ansícrito, Flegonte, cada nome, hein? Hermas, a Petrobras aí, ó. A Petrobras está aí na Bíblia. Patrobras, Pátrabas, o Hermes, Filólogo, a Júlia, Nereu e Olimpas. Romanos 16, 5, 14 e 15. Em Éfeso, Áquila e Priscila, entre outros. Lembrando que Áquila e Priscila, eles foram pastores em Éfeso, a mando de Paulo. Éfeso também teve como pastor João, lá pelo ano 100 e pouco. E antes teve, ó, a Priscila e Áquila em volta dos anos 50, 52. O Timóteo, 64, 68. O João, com 100 anos. Então, Éfeso era um centro missionário. Era um CRM, que é um Centro Regional de Missões. Então, era Éfeso, era Antioquia e Jerusalém. Esses três lugares eram locais de grande movimento missionário, né? Lá em Éfeso, Áquila e Priscila, entre outros. Eram conhecidas como igrejas-casas, até porque o termo igreja ou eclesia era um verbo, igrejar, convocar. Hoje é um substantivo para prédios. O sentido de igreja primitiva era mais real, um local de encontro. Então, veja que interessante. O nome igreja, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, era convocar, era um verbo, né? A pessoa falava assim, e aí, Daniel? E aí, João Paulo? Vamos igrejar hoje? Vai igrejar onde hoje? A igreja era um verbo. Com o passar do tempo, virou um substantivo, né? É prédio. O meu pastor quebrou essa igreja e construiu outra. A nossa igreja abre a hora tal. Eu vou lá te ver na igreja. A gente se encontra na igreja. Nada a ver. O termo igreja significava 3 ou 4 reunidos. Lembra que nós falamos da eclesia, que era chamados para fora? Então, bastava ter ali um grupinho reunido. Ali é uma igreja. Não um prédio, mas as pessoas. Então, hoje virou um substantivo, né? Antigamente era um verbo, que era a ação do sujeito. Hoje o sujeito não tem ação nenhuma, né? Fica só pro prédio, gastando com o prédio, vendo só o prédio e o evangelho que é bom, fica mais difícil. Mas é necessário para a agremiação. Então não existia as casas culto. Eu tenho um trabalho, eu trabalhei nos Estados Unidos com pequenos grupos, culto nas casas, né? Até então eu não tinha ideia do que era isso. Esperou os idos de 1990, não, 1999, 2000, ano 2001, 2002, 2003, eu comecei um trabalho de pequenos grupos ainda lá nos Estados Unidos. Por necessidade, porque eu não podia ter reunião na igreja que eu alugava durante a semana, era só domingo de noite. Eu não tinha dinheiro para pagar, né? Eles cobravam para se reunir. Então eu fui obrigado a fazer culto numa casa. Não porque eu tinha visão de culto em casa, porque foi a coisa que me obrigou, né? A situação me obrigou a fazer o culto em casa. E aí, na primeira quarta-feira, quando o culto acabou, eu passando na rua, tem muita neve na rua, uma senhorinha brasileira falou assim: moço, eu falo português? Eu falei: falo. Eu vi aí um cântico aí, uma igreja. Eu falei: nós estamos reunidos. Em que língua? Eu falei: em português. Ai, meu Deus, na minha língua, quanto tempo que eu não vejo um culto. Posso vir? Eu falei: pode. Na outra semana, posso trazer meu esposo? Pode. O esposo. Eu posso trazer meu amigo lá da mecânica? Pode. Daqui a pouco eu tinha 2, 3, 4, cheguei a 40 pequenos grupos. 40 pequenos grupos. E aí eu fui estudar os pequenos grupos. Aí eu fiz mestrado na Universidade de Gales, aqui no Reino Unido, né? Por 3 anos, sobre pequenos grupos.
Estudei muito sobre pequenos grupos. E no Brasil eu cheguei com um projeto, em 2009, eu peguei a denominação com não mais que 400 grupos. Quando eu saí, segundo a estatística, 6 anos depois, já havia 90 mil grupos. Desculpa, havia 7 mil grupos, quase 90 mil pessoas em casa. Você imaginou o que é isso? Em 6 anos de trabalho? Isso foi, não é coisa minha, a estatística que mostrou isso aí, né? A gente tem um Ministério de Estatística, né? E mostrou que quando eu deixei o cargo, estava com 7 mil grupos em casas, chegando a 90 mil pessoas tendo acesso aos lares. Então, esse aí é o modelo da igreja primitiva. Porque eu entendo que o templo é necessário hoje, tá? Nós estamos falando de local de reunião, né? Está na matéria. Então, o templo é necessário hoje, sem problema nenhum. Mas nós não podemos perder o foco das casas. A gente pode reunir em templo, mas não pode perder o foco das casas. Veja que a matriz católica tirou o povo do bairro e juntou num local só. Ela ficou centrípeta, mas a igreja é centrífuga. Ela tem que sair para os locais. Então, na época da igreja primitiva, não havia templos necessariamente em si, né? Havia locais regionais de encontro e adoração. Há uma menção, gente, em Atos, que a igreja se reunia todo dia no templo, está escrito lá, e todo dia se reunia no templo. Mas não era no templo lá dentro, lá de Salomão, porque para entrar no templo lá, tinha que ser sacerdote. O povo não entrava, não. O povo trazia as pombinhas, os carneiros para oferecer, e ficava por ali no átrio. Agora, é que o templo era um point, era um local central de encontro. Claro, quando você lê o texto e você vê os templos de hoje, você associa, né? Se reunia, a igreja todo dia se reunia no templo, mas não era dentro do templo, não era para o culto no templo. Se reuniam para um point. Ali eles se encontravam e eles se distribuíam pela cidade. E detalhe, a Santa Ceia era tomada em todos os cultos. Todo culto tinha Santa Ceia. Hoje em dia a Santa Ceia mudou. Eu não sei como é que é na Nazareno, mas na minha igreja lá é uma vez por mês, né? Lá também deve ser uma vez por mês na Nazareno, não é isso? Uma vez por mês? É a Santa Ceia. A nossa aí também é uma vez por mês. Sim, primeiro domingo do mês. Isso. Parece que na igreja Congregação Cristã é uma vez por ano, se não me engano. Faz uma vez por ano. A Santa Ceia ela está parte da base litúrgica, né? A compreensão nazarena da Santa Ceia é de representatividade. Ela representa o sangue e o corpo. Já para os católicos é transubstanciação. Ali está o corpo mesmo, né? Para os luteranos reformados é uma consubstanciação. Só fica corpo e sangue na hora de que está da ceia. Acabou, virou normal, pão e vinho. Para nós, né, os de linha wesleyana, nesse caso nós concordamos com os calvinistas, né, que eles também falavam assim, era uma representação. E para os reformados radicais, é uma memória. Não dou nem bola, é memória, uma coisa que fica na memória aí, mas nós praticamos da ceia do Senhor. Então, na igreja primitiva não havia um local pré-definido, a não ser essas casas, chamadas igrejas casas. Deixa eu voltar aqui e terminar aqui com vocês. Espera aí. Aqui. O registro de pagãos, com seus templos, são mencionados desde o tempo do Egito, Grécia Antiga e outros povos mesopotâmicos. Para a igreja primitiva, ter um templo se caracterizar parecer com os pagãos. Porém, suas casas eram seus locais de encontro e os túmulos das catacumbas de seu refúgio. Ao contrário da beleza dos templos pagãos, o contraste dos túmulos onde se reuniam. Pessoal, eu estive fazendo uma investigação lá em Roma, sabe? Lá nas catacumbas romanas. Eu estive lá já 8 vezes, fazendo diligência lá, estudando as catacumbas. Eu visito a Via Ápia. Quando eu vou à Via Ápia em Roma, eu paro, fico 1 minuto de silêncio
em homenagem aos irmãos que morreram queimados naquela via. Era uma avenida que passava em frente à casa do imperador. Ele mandou iluminar a rodovia com o corpo dos crentes. Pendurou os crentes numa estaca lá em cima, jogou lá um material químico e tocava fogo neles. Eu estive nas catacumbas de São Calixto algumas vezes lá, que era o local dos pregadores da igreja primitiva. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês alguma coisa nesse sentido para mostrar para vocês. Mas enquanto eu procuro, vou falando aqui. Então, eu estive lá em São Calixto, lá em Roma, né, nesse local onde se reunia a igreja, e eu pude ver com meus olhos, né, graças a Deus, ali os locais de reunião, as lâmpadas que eles usavam, né, para fazer as reuniões, as catacumbas, os mistérios lá dentro. Gente, é uma coisa de você chorar. Você desce 2, 3 degraus, né, para você ver os locais onde eles se reuniam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Catacumbas de Roma. Se eu acho alguma que mostrar para vocês. Ah, não, peraí. Não, acho que não vai dar, não. Não vai. Não vou conseguir, não. Outra hora eu mostro para vocês. Deixa eu voltar aqui para o quadro melhor. Então, assim, outra hora eu mostro para vocês. Esses locais, ó, a igreja começa no cenáculo, depois ela vai para as casas e depois ela acaba chegando nas catacumbas. Os prédios vão acontecer com a Helena. Eu estive algumas vezes lá em São Calixto. Você paga 8 euros para entrar. Eu vi as mesas que o apóstolo Paulo fazia as reuniões dele lá, sabe? Um local que cabe... Gente, presta atenção. Você vê assim em cima, é um jardim. Mas quando você entra lá dentro, são 24 quilômetros quadrados de túmulos embaixo da terra. Gente, é um negócio de chamar atenção, porque aquela terra não cede. Aquilo era para abrir e virar um terremoto e morrer. Cara, é tudo na rocha, cravado, cavado. Eu não sei como que eles faziam aquilo, cara. Hoje nós temos britadeira, temos instrumentos para você entrar, né, nesses locais assim, quebrar tudo. Eu não sei como é que eles faziam. Eles entravam. Então, as catacumbas também foram locais de reunião. Olha, em Roma existia uma irmã chamada Cecília. Ela é chamada de Santa Cecília pela Igreja Católica. A Igreja Católica canonizou ela retroativamente, né? Cada uma. Então, a Cecília, ela comprou umas catacumbas, que eram cemitérios, e ofereceu para o apóstolo Paulo para eles usarem como culto. Olha, gente, um dia ela foi presa. E aí o procônsul de Roma perguntou para ela: você comprou uma catacumba para enterrar morto, mas o que não falta lá é gente viva, né? Muita gente lá andando. Aquilo é o quê? Aquilo é minha igreja. Eu quero o líder dessa igreja. Era Paulo, né? Ela falou: eu não vou falar quem é o líder. Se você não falar, você vai perder a cabeça. Ela falou: o que o Carrasco está esperando? Aí cortaram a cabeça dela, por isso que ela tem a Santa Cecília, é aquela, segundo a Igreja Católica, é aquela santa que tem o pescoço cortado, né? Porque foi dessa ocasião aí. Mas eu estive pessoalmente pisando nesses locais. João Paulo, eram 3 tipos de lâmpada. A lâmpada menor era a lâmpada romana. O culto durava enquanto tinha luz, no caso das lamparinas, né? O culto romano era mais rápido. Aí tinha o culto judeu, desculpa, tinha o culto grego, que era uma lamparina mais aberta, demorava mais que o culto romano. E o culto dos judeus, que era uma lamparina enorme, demorava mais do que os outros lá. Então era um local assim, inóspito, fétido, cheio de cova, e os crentes se reuniam ali para, no caso, né, prestar seu culto ao Senhor. Só depois do século III que a igreja se oficializou do Estado, e aí eles abriram, então, para aí, começou os templos, mas até então, 3 locais que a igreja se reunia. Algum local que eles escolheram, no caso seria o cenáculo, né? Alguns locais pontuais que eles escolheram, sempre alugados, né? Segundo local de reunião, os lares,
Eles tinham os pequenos grupos espalhados por toda Roma, por toda Israel, por toda, né, a Ásia Menor, em casas, né? E, em último lugar, eles se reuniram nas catacumbas de Roma, ali onde eles foram enterrados ali com as mortes que houveram no Coliseu e no ciclo máximo, né? Quase 9 milhões de crentes. Eu não sei quem assistiu o filme Ben-Hur. Ben-Hur, aquela briga que tem aquela briga de bigas, né? Com os cavalos em volta. Ali é o ciclo máximo. Ali morreu muito crente, mas muito mesmo. O Nero que coordenava ali. O Coliseu Romano, nunca Nero viu. Eu já vi pregador pregar aí, porque Nero no Coliseu Romano, não. O Coliseu Romano foi um presente que o Vespasiano fez em homenagem ao Nero, mas ele não viu. Ele viu o ciclo máximo. E no ciclo máximo eles matavam os cristãos. Naquela época, os generais romanos, os soldados romanos, eles invadiam as casas e pegavam os cristãos nas casas e levava para... Por que a igreja usou o sistema de casa? Para confundir a guarda romana com o culto nos lares, que é do Deus Lares. Só que quando os soldados desconfiavam que não era isso, era a igreja, aí eles iam lá e pegavam as pessoas e arrastavam as pessoas. Então foram esses locais de culto. Um dado importante para você também é o seguinte: quem que foi o arquiteto de Roma? Quem que desenhou Roma? Quem desenhou o Coliseu Romano? Quem desenhou o Palácio de Marcelos? Quem desenhou o Fórum Romano? O Arco do Triunfo? Quem foi esse cara? Até então ninguém sabia. O que acontece é que no ano de 1885, se não me engano, um grupo de pessoas estava mexendo numa igreja lá em Florença, na Itália, e bateram numa parede que deu um oco, um som de oco. Aí descobriram que tinha um local ali, uma sala. Chamaram a prefeitura, fizeram os arrimos, demorou 8 meses para abrir, mas quando abriram, encontraram um caixão de pedra, dentro uma caveira com uma cruz, e na pedra escrito com ponta de lança: aqui jaz Gaudêncio, o arquiteto de Roma. Por que Gaudêncio foi escondido 1.800 anos? Porque na época do Gaudêncio, ele começou a escrever, ele fez a arquitetura de Roma, e quando ele viu os crentes sendo mortos em seus prédios, ele falou: não, eu não fiz esses prédios para matar pessoas. Foi igual o caso de Santos Dumont, né? Ele viu avião na guerra, falou: não fiz avião para guerra, fiz avião para pessoa se locomover, não para guerra. E aí, o Gaudêncio olha e fala: não, eu não vou. Puxa vida, eu não desenhei prédio para matar gente, sim, gente. Só que aí o Gaudêncio pensou: peraí, que povo é esse? O romano não morre pela espada, o romano ele combate, ele morreu porque está combatendo. O grego não morre pela filosofia dele. Não vejo. Agora os crentes morrem por Jesus, e o Gaudêncio foi visitar algum culto no lar. Ele chegou no lar e que Paulo estava pregando. Já pensou que maravilha ver Paulo pregar? Ele se converteu. Ao se converter, o imperador desconfiou que ele estava crente. Aí mandou matar ele, esconder ele nesse lugar aí, e mandou raspar dos monumentos todo o nome dele. Todo monumento que tinha o nome dele como autor, rasparam. Por isso que ninguém sabia quem era o arquiteto de Roma. Mas Deus é maravilhoso, Deus é justiça, né? E hoje todo mundo sabe quem foi Gaudêncio e sabe também quem foi Nero, né? Aquela desgraça humana foi Nero. O Gaudêncio foi o cara que escreveu, então, desenhou os monumentos de Roma, né? E ele viu, e foi num lar que ele teve, né, essa aproximação de Jesus, acabando sendo crente. Então é isso aí. A igreja primitiva tinha esses locais de reuniões. Vou abrir agora para você comentar um pouquinho a matéria, fazer alguma pergunta e participar desse fórum, amém? Essas catacumbas é a mesma que o pessoal ficou preso lá, Pedro, Paulo, é Sim, as mesmas? sim, pastor. Sim, é a mesma. E você se emociona demais lá. Eu, sem querer, Deus sabe, trouxe um pedaço de uma lápide de um presbítero do primeiro século, presbítero Július, não, Flávios.
Eu não sabia, cara. Foi a minha primeira vez em Roma, em 2007. Era proibido pegar as coisas lá. Eu não sabia, eu não via, eu não era italiano, e não via a placa também. Eu vi aquela lápide bonita, um pedacinho, né, da lápide, Flávios, o nono presbítero, que andou com Paulo. Eu pus no meu bolso da jaqueta, estava frio, aquele roupão, pus na jaqueta. Na hora de sair tinha uma placa, atenção, não leve nenhuma pedra, nenhum artefato desse campos arqueológicos. O descobrimento de uma dessas ações poderá levar a juízo e à prisão. Falei, ai meu Deus, e agora? Estava na fila para sair. Eu falei com o pastor, cara, tô com uma pedra no bolso. Você é louco, cara? Eu não sabia, estava lá à exposição. Não pode pegar as coisas aqui. Eu falei assim, será que eles têm detector de pedra? Não é possível. Aí eu escondi bem, cara, eu passei. Aí cheguei no ônibus e falei, Senhor, me perdoa, quero pedir perdão, mas essa pedra eu não devolvo, não. Tinha muita pedra lá, pai, 2000 anos lá. Vamos pegar a pedra e não vão acabar mais. Está lá em Curitiba. Essa pedra está lá no storage, né, em Curitiba. O presbítero Flávio nunca imaginou que uma pedra daquela ia parar no Brasil, em Curitiba, na minha casa. Olha só. Sim, os locais estão lá. Inclusive as mesas que Paulo servia a Santa Ceia, os locais de culto, é super emocionante, cara. Tanto quanto Israel. Se puder visitar Roma, por favor. Você vai pegar um táxi até o Coliseu Romano, dá uns 7 euros. No Coliseu Romano você vai pagar 12 euros para entrar. Você vai conhecer o local que Paulo ficou preso, a Marmetina, onde ele escreveu Carta de Filipenses, escreveu Romanos. Mesmo local, o ferro que amarrava ele está lá até hoje, todo enferrujado com o tempo. Era o ferro que amarrava Paulo. É uma experiência assim indizível, indizível. Bacana. Quem mais aí quer comentar alguma coisa da matéria? Estamos chegando já no finalmente aí. Pastor, as igrejas vieram com Helena, né? A estrutura física. Isso foi no templos. ano 4. Os templos. Os templos. Os templos, perdão, os templos, sim. Os templos. Quarto século. Ok. É 330 e pouco. É porque quando roda para dentro de 300, já vira quarto século, né? 399, 401 já é o quinto século. Está dentro do quinto século. Então, Helena é a mãe de Constantino, casada com Constâncio. Ela que teve a ideia de construir templo. Ela pensava no estilo grego, né? Porque os gregos tinham os templos deuses. Aí fazer um templo para Deus também, para Deus, Pai de Jesus. Mas Deus não queria isso, né? Hoje, como eu falo, o templo é necessário. Ok. Hoje você vai a Israel, tem o templo da Natividade, onde nasceu Jesus. Tem o templo lá em Belém da manjedoura, né? Tem o templo de Nazaré, onde ficava a carpintaria. Lá na carpintaria tem um chão que eles dizem que é o chão que Cristo trabalhou. Inclusive é proibido filmar, é proibido fotografar. Só que tem coisa que é proibida que não é pecado, né? Então eu coloquei a câmera aqui embaixo, coloquei um pano por cima e filmei tudo lá embaixo. Lá. Eu colocava assim, do lado assim, fazia assim, até que veio a mulherzinha lá que toma conta e falou assim: o senhor tem algum problema? Eu falei, eu tenho, assim, o meu braço aqui é meio torto, mas tá tudo bem. O senhor quer algum remédio? Eu falei, não, eu tô bem. Aí sai de fininho, mas filmei tudo, né? Era proibido, mas não era pecado. Então eu fiz, né? Nem tudo que é pecado, nem tudo que é proibido é pecado. Tudo que é pecado é proibido, mas nem tudo que é proibido é pecado. Então eu gravei. E agora tem uma nova tática, né? Eu vou nesses lugares assim, tem lugar que não deixa filmar, não deixa gravar. Eu chego filmando, tirando foto. Aí quando eu vi o guarda falar comigo, aí eu falo inglês bem carregado, né? Eu falo inglês normal, mas aí eu falo inglês bem carregado. Falo assim, I'm sorry, I was here, take a look. I did some photo, but I didn't know about everything over here. O cara, vai, esse cara é turista, não sabe nem falar inglês.
E eu saio com a filmagem, né? Prontinha, glória a Deus. Vou perder a oportunidade? Vou nada, né? Amém? Mais alguém aí, pessoal, vai dar um comentário aí que eu vou fechar com outra coisa aqui para terminar. O David não pode falar, porque se ele falar acorda neném lá. Então ele pode. Se o David falar Libra, pode falar com Libra, David. A gente entende aí. Falar por Libra. Ia ser sensacional. Ok. Eu vou indicar para vocês um livro. Aliás, vou passar para vocês esse livro aqui agora. O professor bonzinho, né, cara? Fica dando livro para vocês toda hora, né? Vou dar um livro para vocês aqui agora. Eu vou passar para vocês um livro chamado O Mártir das Catacumbas. Me faz um favor, leia. Ele tem 100 e poucas páginas. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui no outro grupo que eu tenho teologia, que eles andaram publicando por lá. Esse livro, gente, vai levar você ao tempo da igreja primitiva. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Espera um pouquinho. Ah, já foi apagado aqui, ó. Já foi apagado. Mas você vai achá-lo lá no Zibra, no Library. Eu acho que... Ah, mas não está aqui mais, não. Eu vou achar aqui. Ó, agora é uma ordem do professor, uma ordem, tá? Leia. Se você não ler, vai cair todo o cabelo da sua cabeça. Leia. O Mártir da Catacumba. O Mártir da Catacumba. Eu vou achar isso aqui para vocês amanhã. O Mártir da Catacumba. Esse livro aí, ele vai desvendar alguns mistérios. Esse livro, gente, ele foi achado num navio afundado na costa marítima americana. Um navio de 2.000 anos atrás. O navio estava danificado, claro, 2.000 anos enterrado na água, mas havia uma portinha de um local do navio que tinha um livro intacto, um livro escrito em, acho que latim, se não me engano. Não tem autor, mas esse livro narra uma trama que o imperador teve para tentar pegar Paulo. É interessante, cara, é interessante. O Paulo, o imperador contrata um cara para se infiltrar no meio dos crentes, para fim de pegar o apóstolo Paulo. O que acontece? Quando eu ia a Roma e eu leio os históricos, me chamava a atenção duas coisas. Os crentes eram conhecidos por ter a cara pálida e a mão com cheio de terra na mão, terra. Quando você vê alguém com terra na mão e cara pálida, era um crente. Mas por que aconteceu isso? Cara pálida, o que é isso aí? É que os crentes dormiam de dia e passavam a noite em vigília orando nas catacumbas. E eles cavavam com as mãos alguns locais para poder ficar mais protegidos. Uma coisa que eu via também em Roma, de vez em quando eu via uma casa fake, uma porta de mentirinha. Gente, o que é isso aqui? Na verdade, eram casas usadas como esconderijo para entrar na catacumba. Não há registro de soldado romano que tenha pego algum crente da catacumba, porque na catacumba os crentes entravam, eles sumiam, eles sabiam os locais. Quem entrava lá morria lá dentro. Você vai ver caveira. Já encontraram caveira lá de pessoas que se perderam lá e morreram lá. Porque só os crentes sabiam. Fera, né? Só os crentes sabiam. Então, esse cara, tal de Marcelo, eu vou dar um pequeno spoiler para você, mas depois não quero estragar, não. Você vai ver lá. O Marcelo, ele é contratado pelo imperador para entrar nas catacumbas e denunciar, e mostrar daqui mostrar o líder. Esse cara se fez de cristão, esperou passar uma criança com a mão suja, seguiu a criança, convenceu a criança que ele era crente, queria conhecer o apóstolo Paulo, não sei o quê, acabou indo lá para as catacumbas. Ele desceu, né, junto com essa criança, e aí, olha a sacada. Ao entrar na comunidade cristã, ele percebeu que era uma outra sociedade dentro de Roma, ou dentro da Ásia Menor. A igreja era isso. Ele começou a ver o amor dos irmãos, né? a forma como se tratavam, os cânticos, a mensagem. Ele acabou se convertendo.
Está no livro lá. Ele é chamado, ele está na multidão e diz que o apóstolo Paulo olha para lá e aponta para ele, fala, você vem aqui. O apóstolo Paulo olhou e viu ele na multidão, mandou chamá-lo. E falou, ele escreve no livro isso. E falou assim, o que você faz aqui? Você não é um dos nossos. Como é que Paulo sabia, gente? Discernimento, né? Você não é um dos nossos. Aí ele explicou, eu vim a mando do imperador para entregar a vocês. O testemunho da igreja, né? A presença testemunhal da igreja converteu aquele cara, meu. Então, o livro, gente, ele tem 100 e poucas páginas, não é grande. Só que você vai se emocionar. Você vai dizer assim, eu não sou crente. Eu tenho que ter vergonha na cara, eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que parar de enganar. Eu não sou nazareno, coisa nenhuma, eu preciso ser. Eu preciso ser. Porque você vai ver naquele cara algo que você não vê claramente em outra pessoa. Então, as histórias da igreja primitiva são muito tensas, são maravilhosas, são grandes desafios para nós que vivemos nesse século, sabe? Eu compus aquela música é minha, que fala assim, ó. Sempre vou lembrar. Não sei se você conhece ela. Da coragem do amor, firmeza e vontade, a fé e devoção. Aí o coro fala, meu Deus, reaviva a tua igreja. Essa música é minha, eu que fiz essa música. Essa música eu compus, eu sei, acho que o Daniel conhece ela, Daniel. Ô, João Paulo, você conhece ela, né? Essa música aí. Eu não sei quem mais de vocês. Hã? Conheço sim. Então, eu não sei quem mais conhece, a música é muito famosa. Deus me deu o ano de 90. Eu estava lá no Rio Vermelho, que era um ginásio em Goiânia, e o pastor Gilvan Rodrigues pregando sobre as catacumbas de Roma. Eu estava no auditório, eu já era cantor. Quando eu saí do culto, eu estava hospedado na casa de um amigo meu, do pastor, hoje o pastor Anderson. Quando foi 4 da manhã, cara, ó, isso aqui eu estou falando para vocês aqui, é muito particular, tá? Então, isso aqui é o autor da música contando como é que foi. Eu sonhei que eu estava em Roma. Eu sonhei que eu estava no Coliseu Romano. Eu sonhei que eu sabia que eu era Eliseu, que eu era do século XX e que eu estava em Roma. E aí o irmão saiu correndo, colocou a mão no meu peito, espirrou sangue no meu rosto e falou assim para mim: volta para o teu século e manda o nosso povo ser mais fiel. Aquele sangue no rosto, sabe? Eu acordei umas 4h30, tremendo. Fui para a sala, peguei o violão. E aí Deus me deu essa canção que o Brasil canta hoje, né? Que é uma oração, né? Oh, meu Deus, Glória a Deus. Glória a é Deus. tua igreja de novo. Sim, mensagem de reavivamento, né? Exato. E no final da música eu falo assim, começando no meu coração, né? Porque eu estou falando que é a viva essa igreja que não quer nada, e o autor fala assim no final, começando em meu, né? Que eu seja o agente dessa mudança, que eu seja o agente, né, dessa igreja que precisa ser reavivada. Então, essa música tem tocado milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Porque ela retrata esse período romano da igreja primitiva aí. Então, eu vou dar a vocês esse livro chamado O Mar da Catacumba, e eu vou pedir a vocês que assistam o filme Quo Vadis. Deixa eu colocar no chat aqui o nome desse filme. Quo Vadis, onde vais em latim? É QVO VADIS, Quo Vadis. É com Roberto De Niro. Ou Roberto De Niro não, é com Robert Taylor. O filme é de 1950, só que é uma produção, uma mega produção de Hollywood. Parece que foi feita hoje. Você vai assistir esse filme, por favor. Vai comentar. Coloca no YouTube dublado. Coloca assim, ó. Filme QVO VADIS completo dublado. Eu vou ver se eu acho aqui o link e mando para vocês. Assistam esse filme. Eu duvido que vocês vão continuar a mesma pessoa. Vão ficar melhor. Esse filme ele é exatamente o que era a igreja primitiva lá no primeiro século, né?
Ele mostra os grupos pequenos, ele mostra a igreja de Jerusalém, ele mostra Paulo falando com os irmãos de Jerusalém, das casas, né? Mostra os irmãos morrendo na arena de Roma. É muito tocante, que vai fazer muito bom para a nossa matéria. Ah, já acharam aqui, ó. O David já achou aqui, ó. Glória a Deus. Esse filme aí, ó. Se prepara porque é emoção do começo ao fim. Quando você acabar esse filme, não tiver no chão deitado chorando, você não é crente, não. Tem que se converter. Tem que ser o real Nazareno. Amém? Muito bem, pessoal. É isso aí. Alguém mais quer colocar alguma participação? Estamos chegando ao finalzinho aí do nosso trabalho hoje. Obrigado, David, por ter achado esse filme aí, né? Deus abençoe. Eu sei que o João Paulo está na correria aí, mas se tiver um tempinho, assista o filme aí que você... Chegar do trabalho aí, pega um banho, entendeu? Janta legal e vai ver o filme. Vai se emocionar. Pode falar, David. Não, tá Não, bom, eu vou falo tentar. daqui a pouco, Não, eu vou daqui a achar. pouco Eu vou conseguir obter esse filme hoje. Vai ver ele? Vou tentar ver hoje já esse filme. Beleza. Rapaz, não vai conseguir trabalhar amanhã não, hein? Você vai orar a noite inteira. Com certeza. Fala, David. É impactante. Já assistiu, David? Não, eu ia falar que daqui a pouco o Major joga no grupo o livro. Ele é rápido no gatilho. Ah, é? O Major é rápido no gatilho. Muito boa Ele é. frase. Esse eu não achei aqui nos meus arquivos. O Marta Ó, Catacumba. falei? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tinha ele aqui nos downloads. Marte Catacumba. Opa. O livro é facinho de ler, ele é pequenininho, mas tem uma mensagem. Eu não sei quem conhece o Hospital Santa Madalena em Curitiba. Eu fiquei internado 2 meses por causa dos rins. Eu li esse livro, eu chorava. A mulher aplicava injeção em mim, achando que estava com dor. Ela vinha com morfina, com aquele negócio chamado Tramadol. Eu falava, não, moça, é o livro. Eu estou achando por causa do livro. Lá no Zibra tem, gente. Lá no Zibra tem, quer ver? No Zibra, quer dizer, o Z-Library, né, que eu falei para vocês. Cadê aqui? Ó, o Marte, deve ter espanhol, mas tem português. O Marte da... O David já achou. Já achou? Já tá aqui no grupo já. Rapaz, o cara falou que o Major é bom no gatilho. Não, tá não, tá aqui não. Deixa eu ver aqui. Não, tá eu no grupo. achei o filme. Não, é o filme. É o É. filme que tá aí, é o filme. Esse livro, esse filme é muito bom para nossa matéria, tá, gente? E vocês vão ficar super conhecedores da igreja primitiva. Meu Deus do céu. Que agora a gente vai começar a ver a igreja medieval. Por isso que eu estou trabalhando muito a igreja primitiva com vocês. Ó, o Marte da Catacumba. Espera aí. Catacumba. Vamos ver aqui. Rapaz, ele estava fácil de achar aqui uma época nesse, né? Ou é o soldado? Não, é o Marte. Deixa eu ver aqui, deixa eu pôr o soldado. Se não achar agora, amanhã eu mando para vocês. Soldado da Catacumba. Não estou conseguindo, não. Opa! Último soldado, não. Espera aí. O Marte. Espera aí, vamos lá. Vou ver agora. Não consegui, não. Eu vou tentar. Se ninguém achar aí, eu amanhã dou um jeito de conseguir para vocês, tá bom? Ok, glória a Deus, gente. Estamos chegando mais uma jornada aí. Ó, alguém achou? Não é possível. Tá aqui, ó. Esse é esse aí, pastor, que eu joguei no grupo. Brincadeira, cara. Você foi no Zelibrary, foi?
Não, eu joguei ali no Google e fui na livraria pública. É domínio público ele. Hum. Mas tá só uma parte, não tem tudo não. Não, mas então, é esse aí? É isso aqui. Ah, dá pra gente procurar então. Exatamente esse aqui. Meu Deus, gente, esse livro aqui é demais, rapaz. Ele é facinho, tem 100 páginas, quer dizer, ó. Olha lá, tem 132 páginas, sabe? Fantástico esse livro aqui, fantástico. Se vocês lerem ele, olha, uma benção. Amém? Ok, pessoal, mais alguém quer dar um testemunho, uma palavra aí? Vamos chegando aqui no final. Beleza? Então, pelo silêncio, todo mundo entendeu, né? Glória a Deus. Ok, amanhã a gente volta, então, nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-hora. Eu acho que não vai ter prova amanhã, não. Vou ver aqui, mas acho que não vai ter, não. A gente continua. Na semana que vem tem mais um período, né? Amanhã é quinta-feira ainda, gente. Tem mais 2 aulas ainda. Quinta e sexta, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu estou dando aula para vocês, eu estou usando falar com vocês, eu estou usando uma apostila sublinhar, preenchível, estou usando o MAS e agora o TPA para deixar a aula mais dinâmica. Há alguma coisa que eu tenha faltado com vocês como professor que eu possa melhorar aí? Alguma sugestão, alguma coisa que eu... Porque vocês têm aula com muita gente assim online, deve ter alguém que faz bem, né? Esse negócio da aula aí. Eu estou tentando aí, que eu criei esse sistema. A única coisa que eu não montei aqui é o quadro. Eu também uso o quadro para escrever. Só que eu estou fora, eu estou montando aqui ainda uma sala de aula. Eu tinha um quadro. Eu acho que o Major pegou comigo uma vez que eu usei quadro do David. Lembra dele que eu usei Peguei. quadro? Aham. É, porque fica Você dinâmico. mandou uma vez também. Você nem sente passar a aula. Eu vou ao quadro, escrevo, depois eu jogo aí a apostila. Agora eu estou com o TPA também, essa mini prova, o MAS, tudo isso para dinamizar a aula, para não ficar cansado. Porque, ó, eu estou aqui há 3 horas, cara. Tem que ter muita paciência. Alguém tem que estar jurado de morte para ouvir um cara 3 horas. Não é possível. Ou você ouve ou você morre. Então o cara prefere ouvir do que morrer. Então, 3 horas ouvindo a pessoa, meu irmão, olha, vou falar. Primeiro tem que ter conteúdo, senão você dança. Quando o cara não tem conteúdo, ele dispara tudo, né, Major? Descarrega todo o rifle, aí acabou a bala, acabou tudo. Cara, o cara foi muito rápido. Essa matéria aí tem muito conteúdo. Eu estou dando para vocês bem detalhado cada posição da igreja, porque é muito importante. Então, tem que ter conteúdo e dinamismo, que é isso que eu estou tentando fazer. Então, vocês me dizem aí se tá legal, se não tá legal, se tá cansativo, como é que tá e tal, você me orienta, tá bom? Tá bom, eu particularmente estou gostando muito. Até ontem minha cabeça estava dando um nó. E aí hoje, na realidade, as coisas começam a ser clareadas, né? A compreensão vai aumentando. Amém. É porque também eu não fico só no lado histórico, né? Eu faço um paralelismo. Isso que é importante na matéria. Porque para dar história, podia dar história aqui. Cara, a história é data. Data, acontecimento, personagem. Você ia ficar cheio de história na cabeça. Para mim, não... eu acho que a igreja tem uma história além da história. A igreja tem uma vida. Então, ela tem essa historicidade e, no paralelo, eu vejo ali o trabalhar de Deus, aonde o pessoal errou, onde eles acertaram, o que eu posso aprender com a história da igreja. Isso é que é legal, entendeu? Senão fica matéria técnica. Não é o caso, né? Não é engenharia. Ok? David, alguma coisa para falar aí? Você ligou aí, não? Tudo certo? Não, ia falar que tava faltando a música, mas hoje já rolou já. Ah, tá bom. Major, Deus abençoe, boa noite, bom descanso. Tá bom? Daniel, Deus abençoe aí. Valeu. Eu vi que você trocou de roupa, ficou de super-homem, voltou para ser humano normal. Mais ou menos. Eu ainda tive a sorte que acabou a luz aqui. Ó, trocou no escuro, o cara é bom, hein? Ô, João Paulo, boa viagem para você aí, Deus abençoe, te guarde, te guie. David, um abraço Amém. apertado. Amém, pastor. Como eu comentei com o senhor, eu vim para São Paulo para participar de uma feira, né? E amanhã ainda eu vou estar tranquilo, ela começa na sexta. Então, a partir da sexta vai ser mais complicado, mas vamos lá, a gente vai conseguir.
Qualquer coisa, essas aulas estão sendo gravadas e colocadas na plataforma lá. Depois Tá. assiste com calma lá, tá bom? Obrigado, David. Tá Um bom. abraço grande aí pra você, viu, cara? Amém, pastorzão. Amém. Saudade. Tamo Sim. aí. Tamo aí, glória a Deus. Amém, pessoal? Até amanhã. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Até Fiquem firmes com amanhã. Cristo. Amém. Amém. Todos nós. Deus abençoe. Bom